Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar Qualitus. A gente vai falar de outra coisa que eu sou apaixonada hoje, então eu estou muito feliz. Vamos esperar a nossa convidada maravilhosa, Natália, ligar a câmera. Bom Oi, dia! Manu, bom dia! Tudo bem? Tudo bem e com você? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela parceria de sempre. A Natália, gente, é mais uma dessas pessoas maravilhosas que o trabalho bota na sua vida e vira amiga. E a gente fala da vida, das coisas, reclama da quarentena, né? Mas a gente trabalha também, né, Manu? A gente faz os Bastante, dois. bastante. Inclusive, falamos hoje que tem dias que a gente trabalha mais do que se tivesse no escritório. Que tem dia que é É tanta verdade, é coisa, verdade. né? Gente, muito obrigada pela participação, pelo tempo de todos vocês. A gente está muito feliz de fazer esse webinar. É um produto e um destino que eu amo, sou apaixonada. Acho que todo mundo já sabe os meus queridinhos de destinos e produtos. A gente vai contar de experiências hoje de novo, porque eu tive a oportunidade de navegar. A Natália navegou muitas vezes, para inveja geral. Ela navegou muitas vezes. E a gente Mas vai você falar de também é uma expert, Manu. Você também conhece muito bem o produto. mas eu só naveguei uma vez, mas foi inesquecível e eu recomendo para todo mundo. E tem uma coisa muito legal que eu queria contar, antes da gente começar, que eu, nos últimos, sei lá, 10 dias, né, eu tive várias reuniões com vários dos nossos fornecedores e tal, e duas pessoas do trade e que não são, que são de outras companhias, falaram, eu vi que vocês vão fazer o webinar, eu morro de vontade de fazer esse produto, eu vou assistir. Então, isso é uma coisa muito legal, porque tem um interesse muito genuíno em conhecer a Amazônia, em ter essa experiência que o Iberostar Gran Amazon proporciona e que é único, né? Muito diferente de estar num hotel de selva, por exemplo. Totalmente, Manu. Eu acho que o Gran Amazon quando a gente fala, né, do produto, ele é um produto que gera assim nas pessoas uma curiosidade que é enorme. É engraçado, mas realmente a Iberostar hoje ela é muito conhecida para a parte de resorts, né, dos hotéis. E quando você fala que a empresa, que a rede tem um barco que ainda faz a Amazônia, isso desperta assim um baita interesse. Eu realmente sou suspeita. Eu acho que o Gran Amazon ele é Duas realmente suspeitas. uma experiência, como a gente coloca aqui, né, que é um webinar experiência a bordo do Iberstar, e eu super recomendo. Eu acho que é digamos, um passeio obrigatório para todo brasileiro, para pelo menos uma vez ir e conhecer aí a Amazônia. É realmente incrível. A gente vai contar, gente, ao longo do treinamento, a gente vai contar aí um pouquinho para vocês, mas acho legal a Nath contar para a gente, assim, quem é a Iberostar, né? Contextualiza o grupo aí para nós, por favor. Tá? Como a gente estava comentando agora, né? A Ibero, ela é bastante conhecida e renomada no mercado. Ela é uma empresa espanhola, tá, Manu? Ela é uma empresa que a gente tem a nossa sede em Palma de Maiorca, só que a Iberstar, ela já tem uma atuação aí no mercado de mais de 60 anos no mercado de turismo, tá? E ela é realmente bastante conhecida quando a gente fala dos nossos famosos hotéis de praia, que são hotéis que trabalham com sistema all-inclusive. Só que a Iberstar, como a gente pode até, a gente está compartilhando agora na tela, ela tem também duas outras linhas de atuação. Primeiro, que são os hotéis de cidade, que muitos também ainda não conhecem, aonde nós temos esses, digamos, tipos de hotéis, tá? Eu quero Que só aí contar uma coisa. Eu já fiquei no de Nova York. é Amo. verdade. Melhor localização. Sensacional. Fiquei apaixonada. Quero E é uma voltar. outra Vou voltar. proposta, né? É uma outra proposta. É assim, é realmente um hotel de cidade, é um hotel urbano. A ideia da Iberstar desses hotéis é você estar, digamos,
nas principais cidades turísticas, nas melhores localizações. Então, como você comentou, Nova York, eu tenho também Miami, eu tenho Portugal, eu tenho Barcelona, eu tenho Madrid, e aí vem uma novidade. A Iberstar vai inaugurar, tudo indica que até o final do ano, tá? O Iberstar em Lima. Então, a gente vem aí com o hotel de cidade lá em Lima, que vai ficar no bairro de Miraflores, que acho que é o principal da cidade. Então, é uma novidade dentro desse segmento de atuação, tá, Manu? Então, gente, além do Iberostar na Amazon, que eu amo e que a gente vai falar bastante, lembrem que a Iberostar tem vários hotéis e a Natália pode ajudar isso com vocês. A gente da Quartours não trabalha com os hotéis, mas, enfim, a gente está à disposição, a gente passa o contato da Natália, vem da Iberostar, que é maravilhoso, garantia de sucesso, cliente feliz, venda tranquila. E eu acho que é muito isso, né? Quando a gente fala de hotel de praia, hotel de cidade, você ter a bandeira da Iberstar, eu acho que isso gera para os clientes uma segurança, porque é realmente uma empresa, é multinacional, enfim, é bastante reconhecida, e é uma opção, como você falou, Manu, às vezes você vai pegar algum cruzeiro em alguma cidade e você vai ficar alguns dias nessa cidade antes de embarcar no cruzeiro ou depois. Pode ser que nessa cidade que você esteja, você tenha um Iberstar, então é uma opção. E quando a gente fala do Gran Amazon, ele está na categoria Heritage. Por quê, Manu? Porque ele é diferente. Então, ele Sim. realmente é um produto que está inserido num contexto distinto. Não é praia, não é cidade, teoricamente, digamos assim. Então, você tem todo um entorno, você tem... É um serviço diferente da hotelaria que a gente está acostumado a oferecer em praia e em cidade. Por isso que o Gran Amazon hoje ele leva no nome a classificação que é Iberstar Heritage Gran Amazon. Muito legal. E uma coisa interessante, Nath, enquanto a gente está aqui falando, eu estou olhando também os comentários, as perguntas, gente, mandem aí comentários e perguntas para nós, que a gente vai, ao longo do treinamento, respondendo e comentando. E tem várias pessoas dizendo que já fizeram, que foi maravilhoso. Fiz há 5 anos, foi maravilhoso. Fiz ano passado, já vendi muito. Então, várias pessoas falando, tem uma pessoa falando, não coube no meu budget ainda, mas é meu sonho. Então, vamos aproveitar para resolver este ponto. Sim, até porque, Manu, essa questão de budget, até aproveitando esse gancho que você comentou, a gente está com diversas ofertas interessantíssimas no mercado. Então, essa ideia de que muitos acham que o Gran Amazon ele é um produto caro, por mais que eu não ache, porque ele tem muito valor agregado, a gente tem muita oferta bacana. Então, por exemplo, eu tenho diversas saídas até outubro do próximo ano já, que eu tenho 50% de desconto para o segundo passageiro. Então, eu acho que é uma oportunidade para aproveitar. Sem dúvida, o preço fica muito bom. E aí vamos entrar na Amazônia, né? É uma experiência. Eu acho que primeiro é importante a gente falar do destino, assim. A gente fala tanto de destinos fora, longe, distantes, remotos, e a gente muitas vezes esquece das maravilhas que a gente tem no Brasil. E a Amazônia, sem dúvida, eu acho que assim, se eu puder escolher um lugar só no Brasil para visitar, tem que ir para a Amazônia, né? É uma experiência assim, sensorial. Os cheiros, a temperatura, o vento, tudo é diferente. Tudo é único dessa região. Então, gente, visitar a Amazônia é assim espetacular. E eu acho que o grande ponto da Iberostar assim, é muito confortável você sair de Manaus e aquilo ser sua casa, né, por 3, 4 ou 7 noites. Quando eu fiz o roteiro de 4 noites. A gente vai falar um pouco mais para frente, detalhadamente para vocês. Mas eu confesso que, assim, eu acho muito legal vender o de 3 ou 4 noites, se a pessoa não tem tempo, tem algum receio, mas eu, Manuela, acho que, assim, 7 noites é o ideal, porque você vê dois lados diferentes, você tem uma oportunidade. Eu, assim, quero muito voltar e quero muito fazer as 7 noites, né, para ter a experiência completa, que a gente vai Eu contar. concordo. Eu acho que Concorda? quando a gente fala do destino, né? Manaus, Amazônia,
vamos ser bastante sinceros, Manu, não é um destino que a gente vai com tanta frequência. Então, eu acho que você tendo a oportunidade, você já vai estar lá no destino, por que não você aproveitar e você já fazer o roteiro completo? Então, você já vai conhecer tanto o Rio Negro quanto o Rio Solimões. Então, você passa a semana embarcado com a gente e você já tem toda essa experiência completa de Amazônia, digamos assim. E realmente é o que você falou. Eu acho que eu sou super a favor, até por experiência própria, da gente sempre guardar, reservar um tempinho para ficar na cidade, para se hospedar em Manaus, não só pelo tema de segurança, para você não correr o risco de perder o embarque do cruzeiro, enfim, por questão de tema de voo, mas para você realmente também conhecer a cidade. Porque Manaus é uma cidade com uma cultura riquíssima, o teatro é espetacular, tem um período do ano que você tem os festivais que acontecem no teatro, a gastronomia é maravilhosa. E uma coisa que eu amei, Nath, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, foi aquele mercado que fica bem perto do porto. Então eu fui andando no dia do embarque até ali, e é um mercado construído por um arquiteto francês, né? E ele foi todo restaurado. Eu me lembro que uma das vezes que eu estive lá foi justamente um pouco antes da Copa, que a cidade estava passando por uma série de reformas, e o mercado foi um que estava sendo todo restaurado. E aí, para quem adora, quem não gosta, né, de visitar esses mercados regionais para comprar alguma coisa, para provar algo típico, tem o mercado do peixe. Então, assim, eu acho que vale a pena em termos de cultura, para você conhecer também não só a parte da Amazônia em si, a bordo do cruzeiro, mas para você também ter toda essa experiência de cidade mesmo que Manaus pode te ofertar. Uma coisa interessante também, falando de organização de viagem para lá, né? Tem uma coisa, muita gente fala do aéreo. Ah, mas o aéreo é muito caro e tal. E realmente, gente, é um aéreo que não é barato, né? É longe, são 4 horas de voo, né? Não é uma ponte aérea, mas eu digo por experiência própria, experiência de pessoas próximas com quem a gente ajudou a organizar a viagem. Fazendo com alguma antecedência, você consegue passagens com preços bons, e isso torna a viagem assim com preço ótimo, inclusive, né? Porque Iberostar, o Gran Amazon, ele tem um preço muito bom comparado com todos os outros produtos da região e tudo que ele oferece. Exatamente, Manu, porque eu acho que é aquilo que a gente até comentou, quando você coloca na ponta do lápis, né, digamos, o pacote com aéreo, com serviço de transfer de aeroporto, a hospedagem em Manaus e o cruzeiro, quando a gente fala do cruzeiro, ele já é um pacote completo. Então, assim, realmente o que você vai gastar adicional a bordo no Gran Amazon é uma despesa muito pequena, são, digamos, as suas despesas pessoais. Então, eu acho que vale a pena, eu acho que o momento que a gente vive é um momento que a gente vai aí se deparar com ofertas bastante interessantes nessa parte de voo, tá? Então, fica aí uma dica para o pessoal ficar atento, tanto para essa parte de voo, quanto para essa parte para aproveitar essas ofertas aí promocionais para hospedagem no cruzeiro. Sem dúvida. E aí eu coloquei já algumas fotinhas aí da Nath na, Ai, que saudade! dá uma vontade de viajar, né, menina? Dá, Manu. Nath, quando foi a primeira vez que você navegou? Nossa, a primeira vez que eu fui, eu tenho aí, Manu, praticamente 8 anos já de Iberostar, tá? Todas as vezes que eu estive, enfim, a bordo do Gran Amazon, foi com objetivo de trabalho. E a primeira vez que eu fui, se não me falha a memória, eu entrei na Iber em 2013, foi em 2014. Então, já tem aí uns 6 anos da minha primeira ida. E eu vou te falar que foi assim, inesquecível. Realmente, eu sou muito sincera, eu sou muito urbana, eu sou totalmente urbana. E quando eu fui, quando eu tive essa oportunidade de ir, eu lembro que eu falava, gente, mas o que será que eu vou encontrar lá, né? A gente gera muita expectativa, porque querendo ou não, você tem uma série de
preconceitos, digamos assim, que são estabelecidos em região. Ah, tem muito mosquito, ah, é bicho, ah, não tem infraestrutura. E eu só posso te dizer, Manu, que as minhas expectativas foram completamente superadas. Realmente, até mostrando para vocês, para contextualizar um pouco dessas fotos, quando a gente pega essa foto que tem a janela, essa é uma vista do Rio Solimões, tá? Então, esse já é o roteiro dos Solimões, que você tem na água essa coloração mais barrenta. Essa foto do meio é de um passeio de lancha, enfim, que aí eu acho que o pessoal já pode até ver que tem toda essa questão de segurança, todo mundo com colete salva-vida, que isso é uma preocupação muito forte da Iberstar. E essa foto que tem aí o pôr do sol, eu acho maravilhosa. E a ideia realmente é mostrar que a hora que a gente parte do porto de Manaus para começar o cruzeiro, independente se seja para o Rio Solimões ou Negro, é exatamente nessa hora, é por volta das 6 horas da tarde, que é justamente para o pessoal pegar esse momento do pôr do sol, que é lindo, 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 lindo. É verdade. Inclusive, daqui a pouco a gente vai chegar nas minhas fotos, e aí vocês vão ver algumas semelhanças nas fotos, vocês vão ver que a experiência, a gente assim, notou e ficou encantada por coisas parecidas. E eu acho, e vendo também agora essa parte da focagem de jacaré, enfim, essa foto que tem o nosso guia, que é a foto que está aparecendo aí à esquerda, esse é um guia muito famoso da Iberstar. Provavelmente quem foi e conhece vai lembrar dele, que é o Piro, que ele é de origem indígena. E aí, Manu, eu faço até uma observação. Eu acho que abrilhanta mais todas as experiências na selva que nós oferecemos são exatamente as presenças dos guias, porque Sem esses dúvida, guias, Mari. eles conhecem muito bem a região, eles têm assim uma bagagem de informação que é uma coisa assim inacreditável, e realmente eu acho que isso é um plus aí ao que a gente oferece na programação. Por isso que É, eu sempre falo que você ir para o Gran Amazon, passar umas férias, digamos, não são simples passeios. Quando você volta, digamos, para sua casa, você volta com assim uma bagagem de informação que é impagável. e transformação também. Eu acho que é uma viagem que a gente vê o quanto a gente é pequeno, né? A gente vê aquela imensidão da Amazônia, e os guias foram, para mim, o ponto alto também. Assim, gente, uma coisa é você ter guia especializado, outra coisa é você fazer um passeio na floresta com um índio. Sim. Né? Então, assim, alguém que conta como é que ele vive, como é a família dele, que ainda vive em tribo, assim. Né? Então, é um acesso sensacional. Eu acho que assim, os guias são um ponto alto mesmo. Né? Eu passei muito tempo da minha viagem conversando com os guias, querendo saber tudo, porque realmente é muito impressionante. E é uma troca realmente, né, de informação. E eu acho que é isso. A ideia é justamente essa. Não é fazer, por exemplo, só um simples passeio que você vai ter a oportunidade de ter esse contato com os macacos. Então, a todo momento, eles estão te ensinando alguma coisa, te dando alguma informação sobre a região. Quando você volta dos passeios, Manu, que você está a bordo, você tem, inclusive, palestras que são ministradas pelos guias, que também referente a temas regionais. Então, assim, eu acho que isso, para mim, foi algo que realmente me marcou muito. Você ter esse acesso a informações que você não fazia nem ideia. Exatamente. Uma coisa que eu achei bastante impressionante dos guias é que eles são muito profissionais. Então, tem vários índios que falam português com um sotaque, assim. É uma Verdade. coisa engraçada, né? Assim, é diferente pra gente, porque assim, é uma coisa que eu não imaginava. Então, são vários índios que falam português, aprenderam português depois, e aí com sotaque. Eu me lembro muito de um guia que era autodidata, que falava 13 línguas. Inclusive esse da foto, que está com o jacaré, que é o Jefferson. Jefferson, exatamente. Eu estava tentando lembrar o nome dele. Gente, ele fala 13 línguas e aprendeu sozinho e recebe gente de todo lugar. É uma coisa impressionante. E o que eu achei incrível, eles são super profissionais,
super sérios, mas se você tiver interesse e você quiser mais, eles te dão mais. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter conversas sobre coisas da Amazônia, de, por exemplo, coisas das religiões e das coisas místicas, assim, dos índios, né, de como as comunidades ali viviam. Foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei realmente encantada. Quem quiser fazer uma coisa mais tranquila, sem tanta informação, vai ter um passeio incrível. E quem quiser mergulhar em qualquer tema relacionado à Amazônia, tem as melhores pessoas para te contar tudo, sem dúvida nenhuma. É verdade, é verdade. E aqui, Manu, eu só queria fazer um ponto, que a gente mostrou aí a questão do jacaré, enfim, que muitos podem perguntar. O jacaré, ele faz parte aí da programação, que, digamos, é a nossa focagem noturna, só que hoje a gente não chama o passeio como focagem noturna. A gente fala que é um passeio noturno, porque pode ser que você consiga focar o jacaré, como pode ser que você não Pode ser que consiga. não. Isso depende muito da época, tá? Só que vale ressaltar que você ter essa experiência, que é justamente esse vídeo agora, né? Essa parte de você vivenciar, entrar na floresta à noite, É maravilhoso. assim, é impagável. De verdade, eu acho que foi um dos céus mais bonitos que eu já tive a oportunidade de ver. E você vivenciar esse som à noite no breu da floresta amazônica é maravilhoso. Eu acho É maravilhoso. que é realmente uma experiência que a gente tem que vivenciar, sem contar a adrenalina, porque para mim foi uns passeios que a adrenalina mais, eu falei, meu Deus do céu. Com um pouco de emoção, né? Verdade. A coisa da noite na Amazônia foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi um dos céus mais lindos que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei muito impressionada. Foi uma coisa, assim, como é quente, mesmo à noite, a gente fica do lado de fora olhando as estrelas todos os dias, né? É possível fazer isso. É incrível e o passeio é isso, assim. Você pode ter a sorte de ver um jacaré. Uma coisa muito importante, o Iberostar tem um cuidado muito grande de não agredir os animais, de não passar do limite. Então, essa foto anterior que vocês viram do Jefferson Guia com o jacaré, eles pegam um jacaré filhote, eles sabem um jeito de apertar um nervo que paralisa o animal só para não ter perigo no momento. Isso não faz mal nenhum para o bicho. E aí volta ele para a água, para o lugar onde ele estava, tranquilamente. Então, isso é um ponto importante também, porque isso é uma coisa que eu acho que já era muito importante e agora as pessoas vão cada vez prestar mais atenção nisso. Bem Então, colocado, Manu, porque muitos perguntam para a gente que a gente tem um passeio que é a observação dos botos, né? E muitos perguntam, a gente pode nadar? Como que é essa interação? E isso que você colocou agora impacta diretamente nessa questão dos botos. No passado, Manu, a gente nadava assim com os botos, a gente já teve uma época que a gente alimentava, mas hoje, justamente por essa questão de IBAMA, enfim, de preservação mesmo dos animais, todo esse cuidado, a Iberstar ela preferiu abolir o nado com boto e a alimentação, digamos, dos nossos hóspedes, tá? Então, existe esse passeio, só que é só uma interação. Não existe mais esse contato, digamos, tão próximo com o animal. Isso realmente foi uma decisão da Iberstar. E eu vou aproveitar para contar uma história minha agora, falando de boto. No primeiro dia a gente, como a Nath comentou, no final da tarde você sai de Manaus, e no primeiro dia a gente teve uma parada numa praia para nadar no rio mesmo. E eu estava no rio conversando com eu fiz a minha viagem com amigos, vocês vão ver fotos dos meus amigos depois. E eu estava conversando com os meus amigos e aí de repente eu senti uma coisinha assim muito macia e gostosa passando pela minha perna. E eu fiquei um pouco assustada. E aí, 5 segundos depois, o botinho, o bebê, subiu. E a gente viu o botinho. Então, gente, não precisa dessa experiência
de chamar o boto com peixe, etc. Eles estão lá, né? É É como verdade. fazer um safari na África. Então, assim, isso pode acontecer. Eu tive essa experiência, foi incrível. Eu fiquei com medo e maravilhada ao mesmo tempo. É porque você não enxerga, né? Eu também, quando a gente ainda nadava com os botos, eu lembro que foi no Rio Negro, porque esse passeio do boto ele acontece só no Rio Negro, tá? Não acontece no Rio Solimões. Eu lembro que a gente entrou e como a água do Rio Negro ela realmente é escura, por mais que quando você pega a água na mão você vê que ela é totalmente transparente, você não enxerga ele se aproximando. Então você Exatamente. começa a ver as pessoas, por exemplo, gritando, mas não gritando de medo, porque te pega de surpresa. É, Eles são grandes, enfim, mas são super dóceis. E realmente é o que você falou, é uma experiência assim que é até difícil a gente transformar isso em palavras, né? Eu acho que é só mesmo você é. vivenciando esse momento. Uma coisa que eu e a Nath conversamos, eu acho legal compartilhar com todo mundo, a gente falou semana passada, na semana anterior, para montar esse treinamento, o como é difícil escolher fotos, gente, porque não tem uma foto que traduza o que é essa viagem. Tem várias pessoas aí comentando, eu já fiz, então essas pessoas não deixam mentir, né? É uma viagem que não tem uma foto que de fato consiga passar a experiência que é É estar no meio verdade. da Amazônia, né? É Eu acho verdade. E essa foto da cabine, eu acho que é também um ponto bem importante do cruzeiro, não só essa parte dos guias, das experiências que a gente está compartilhando, mas porque realmente você tem um conforto na cabine, tá? Então, essa cabine, por exemplo, ela é uma cabine que tem aí 23 metros quadrados. Então, é uma cabine que tem aí cama king size. O que eu posso reforçar, que eu acho que é importante, é que você tem todas as cabines externas com varanda, que, na minha opinião, isso realmente faz parte da proposta, porque a proposta desse cruzeiro também é você contemplar a natureza e nada mais maravilhoso, digamos assim, do que no final da tarde ou de manhã logo cedo, você sentar na varanda da sua cabine, tomando seu café, que a gente gosta, né, Manu, um pouco, muito, eu e estava tomando o meu, inclusive. eu também, e ficar apreciando a paisagem. Então, você ter todas as cabines com a varanda faz a diferença, faz muito. E o conforto que você tem, né? Então, É. aí vem mais uma vez o que a gente estava comentando, que por mais que não seja um resort que a gente está acostumado a falar da Iberstar, você tem todas as comodidades e, digamos, o conforto que a Iberstar oferece. Agora, Nath, eu vou pedir licença para fazer assim, uma comparação, porque todo mundo sabe que a nossa especialidade na Quad Tour são cruzeiros de alto padrão. Então, eu tive experiências nas companhias mais luxuosas do mundo antes de viajar para a Iberostar. Sim, Inclusive, antes de viajar, a gente não trabalhava ainda com a Iberostar. A gente é passou verdade. a vender a Iberostar em 2017, depois da minha viagem. E eu fiquei muito impressionada com o conforto das cabines. Então, alguns pontos que eu acho legal compartilhar com vocês. O banheiro é enorme. Box de vidro, assim, igual de um hotel mesmo. Não é aquela Verdade. coisa. Eu tinha uma expectativa de que fosse ser mais apertadinho, sabe? Como a gente está E, acostumado com cruzeiro marítimo, né, Manu? Que é uma outra proposta. e como um barco na Amazônia, né, a gente discutiu várias vezes o conceito assim do luxo amazônico, né? O que é como que é luxo na Amazônia, né? O que significa? E eu realmente entendo que o grande luxo do Iberostar é os lugares que ele te permite chegar, os guias e o conforto. Gente, é assim, é cama maravilhosa, lençol maravilhoso, toalha super gostosa, banheiro grande. É, outra coisa que faz muita diferença, o navio, o barco, ele é todo climatizado. E lá é muito calor e muito úmido, é Sim. uma umidade que eu nunca vi na minha vida em lugar nenhum. É uma coisa inacreditável. Então, assim, inclusive o cabelo, gente, olha, é um desafio à parte. Não é, Nath?
Verdade. Mas eu É acho que muita isso fica em novidade. segundo plano, né, Manu? A gente Não, nem total. liga. Tenho várias fotos de lenço amarrado, assim, a gente não dá a mínima para isso. Mas, assim, tem uma coisa de desconforto, de estar o tempo todo na umidade muito forte, muito quente, muito úmido. E o Sim. barco é um oásis também nesse sentido. Né? Então, você entra no barco climatizado e você pode, dentro do barco, estar fora ou estar dentro, estar climatizado ou não. Isso é uma coisa maravilhosa também, né? Sim, e aí eu faço até uma observação que eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntas, né? Você me passou o seu feedback da sua experiência e desde que você foi, Manu, para hoje, a gente fez inúmeras melhorias no barco, tá? Então, isso eu gosto sempre de frisar, porque realmente essa questão que você disse do luxo, eu concordo plenamente, a gente tem que ter até um cuidado na hora de vendê-lo como um produto de luxo. Porque, como você mesmo disse, vocês estão super habituados a vender os fluviais, cruzeiros fora do Brasil, que realmente são um dos maiores padrões de luxo. O Iberostar Grana Amazon, ele realmente, eu acho que ele está bem inserido nessa proposta de Amazônia. Tanto que você tem muitos detalhes em madeira, você tem muitos elementos da decoração do barco que te remetem à cultura local. Então, isso é muito importante, tá? E essa questão das melhorias, o ano passado, ano passado não, acho que o retrasado, no final do ano, a gente ficou com o barco alguns meses fechados no final do ano, justamente para fazer uma série de melhorias. Então, a gente trocou piso, a gente trocou a parte de ar-condicionado das cabines, toda a parte de roupa de cama, pintura externa. Então, assim, eu asseguro que hoje a gente está com ele, digamos assim, sabe, 100%? E já era maravilhoso. Então, Sim, é aquela história de que o que é bom pode sim melhorar, né? com certeza, com certeza. O nosso mercado ele serve para isso, né? Para a gente ver que o que é bom pode sim melhorar, né? Com Gente, certeza, e é aí necessário, né, Manu? Eu acho que essas melhorias são necessárias e é um ponto da Iberstar que realmente é um compromisso que a companhia tem, tá? Isso não só com o barco, mas com os resorts, de você ter aquele momento de você realmente tirar da operação para você fazer os ajustes que precisam ser feitos. E eu acho que isso é extremamente importante. sim, sem dúvida. Aí eu tô colocando algumas fotos minhas. Essa foto do lado direito é uma foto mais ou menos no mesmo horário que a Natália tirou a dela, algum Linda! tempo, com dois amigos meus que estavam nessa viagem, que é na saída de Manaus, né? É a gente começando a navegação, a gente passa por baixo dessa ponte, que é uma coisa sensacional também. E aqui foi do lado esquerdo, foi o primeiro drink. Então, eu gosto dessa foto porque mostra essa parte de cima, né? O deck externo, que a gente fica um tempão aí, né? Eu, pelo menos, aproveitei muito esse espaço. Tem algumas refeições que são feitas aí, e sempre, qualquer oportunidade, eu ia pro deck de cima, tomar um drink e ficar vendo a vista. Aqui a gente ainda É estava em como se Manaus. fosse o nosso, é como se fosse nosso deck de entretenimento, né? Porque lá você tem piscina, você tem jacuzzi, você tem um bar que te dá todo o apoio. Manu, convenhamos, né? Eu acho que é realmente você partir do Porto de Manaus com esse pôr do sol, tomando, por exemplo, uma espumante e escutando uma música clássica, que geralmente é nesse cenário que a gente parte do Porto de Manaus para as pessoas começarem a entrar no clima do que é o Gran Amazon, realmente é incrível, é É incrível. incrível. Eu até coloquei mais uma foto de tanto que eu gostei, porque realmente é um momento. É como se você estivesse passando um portal, assim. Você esquece de todos os problemas, de tudo que você deixou para trás. E são 4 dias ou 3, enfim, depende do seu roteiro. Mas são dias mágicos mesmo, né? E aí, é até um ponto importante, né? Você atravessa esse portal, Manu,
E quando você atravessa esse portal, você também deixa de lado toda essa nossa tecnologia aqui, porque isso é um ponto muito importante. A gente tem aí muitos trechos que você não vai ter a internet, você não tem o sinal do celular, e assim, a gente não te oferta isso a bordo, não tem como você, por exemplo, pagar para ter um Wi-Fi, e realmente você atravessa o portal para você entrar definitivamente nessa experiência do Gran Amazon, que é para você realmente se desligar desse mundo agitado, corrido que a gente está habituado a viver e você vivenciar o momento. Eu acho que essa é a palavra. Uma das coisas que a gente brinca, né? O novo luxo é o offline. É Então, verdade. realmente, assim, gente, passar 4 dias sem o celular, usando o celular como uma câmera fotográfica, é um luxo que não tem preço que pague. Assim, E a gente realmente, pode até pensar, né? Ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu acho que é um detalhe importante para os clientes. Os clientes têm que ter essa informação, que é uma informação importante, mas eu falo por experiência própria. Você me fala da sua, Manu, mas não me fez falta alguma. muito pelo contrário. Alguma. Exatamente. Exatamente. Muito pelo Muito pelo contrário. contrário. Eu tive uma experiência anterior, um pouco antes de fazer o Iberostar, eu tive uma experiência no Alasca, num barco pequeno também, e que não tinha conexão nenhuma. Então eu passei pelo choque nessa viagem do Alasca, que era a primeira vez que eu estava viajando com um smartphone desses ultra conectados, né, Uhum. para um lugar absolutamente remoto, porque até então eu estava sempre com o celular smartphone funcionando. Então, não funciona na rua porque eu estou sem chip, mas funciona no hotel porque eu não tenho Wi-Fi. Sempre tinha essa coisa. E aí lá não tinha nada, não tinha conexão nenhuma, zero. E quando eu fui pro Iberostar, eu falei, ai, que delícia, eu vou ficar sem conexão de novo. Então eu já Eu fui acho que feliz com a experiência. Teve até, assim, uma coisa interessante, algumas pessoas que estavam comigo, né, dessa minha turma de amigos, alguns celulares funcionaram em alguns pontos que a gente passou. E o meu não funcionou. Eu acho que ele estava tão ciente que eu não queria que ele funcionasse, que ele não funcionou. Mas Então eu tem isso, tem fiquei. algumas companhias de telefone que realmente você tem alguns trechos que pode ser que você tenha um sinal, tá? Isso principalmente, Manu, quando a gente fala do roteiro dos Solimões, que é o mais curtinho, que não se afasta tanto de Manaus. Agora, o negro, que é o mais longo, que realmente você não tem tanta proximidade da cidade, esse período offline, ele é maior. Então, realmente, eu acho que é um ponto interessante que a gente compartilha da mesma opinião, faz parte da proposta, justamente para as pessoas vivenciarem e aproveitarem isso que a gente está mostrando aí, essa foto que parece foto, digamos, tratada de profissional, mas eu tenho certeza que você tirou do seu telefone. Exatamente. Aí, só voltando na história do Wi-Fi, porque tem algumas perguntas aqui, inclusive uma pergunta do meu querido Ronaldo. Beijos, Ronaldo, para você. Ronaldo, não tem opção, não tem Wi-Fi, não tem sinal de celular. Sim, Se eu não me engano, a companhia que costuma funcionar um pouco melhor é a Vivo, certo, sim, Nath? eu tenho Vivo. Eu também, e o meu não funcionou. Então, não é certeza que vai funcionar. O que acontece em alguns momentos você vai passar e vai ter uma conexão. A nossa recomendação, tanto profissional quanto pessoal, Manu, pessoa física falando, gente, aproveita para ficar 3 dias sem conexão. Porque, na verdade, são 3 dias, são 4 noites. No primeiro dia você vai ter, daí você vai ficar 3 dias sem conexão, e depois, no outro dia, você já vai chegar em Manaus e você volta a ter conexão. Então, assim, Sim. aproveitem essa oportunidade. Você vai estar no meio da Amazônia. Se você souber de algum problema que você tem que resolver, você não vai conseguir resolver. Então, é melhor não saber. E assim, É, Manu, para quem realmente às vezes fica preocupado se precisar para alguma emergência, a gente tem nas cabines o serviço de telefonia. Então, para alguma emergência, enfim, para algo nesse sentido, não significa que você vai ficar incomunicável, mas você tem essa opção a bordo. É um serviço com custo, obviamente, mas você tem, digamos, esse backup
para alguma situação que você precisa se comunicar. Emergência. Sim, Sim. tem comunicação por rádio e satélite, com limitações, mas assim, não é que a gente vai ficar desligado, mas acho que a coisa do celular é legal avisar os clientes e deixar eles preparados para isso, né? Sim. Voltando nessa história dessa foto, eu coloquei essa foto pelo seguinte: uma das coisas que mais me impressionou e que me deixou assim, meu Deus, é o paraíso, o Rio Negro, ele tem esse aspecto espelhado o tempo inteiro. Então você tem esse visual o tempo inteiro. É uma coisa assim impressionante. Você fica e não cansa, sabe? Você sai na sua varanda e fala, nossa, que lindo. Aí você vai fazer o seu passeio de lancha, ai, que lindo. E aí tudo o tempo E aí todo. tem uma diferença que a gente comentou. Realmente, quando você pega essa questão de aspecto de rio, é isso mesmo. O negro, você tem esse aspecto espelhado. O Solimões é diferente, Manu. Você não tem essa impressão. O Solimões, realmente, ele é um rio que ele tem uma coloração barrenta e ele é um rio que você não percebe, digamos, essa calmaria tanto na água. Ele é um rio que ele corre, que ele se movimenta mais. E aí vem uma curiosidade. O pH do Rio Negro, que é esse da foto, ele é mais alto, ele é mais ácido. Isso contribui para você não ter mosquitos no rio. Quando você já vai para o Rio Solimões, que o pH é diferente, você já tem uma presença maior de mosquito no rio. Então, aí tem 2 pontos que eu também acho que é interessante. Eu vou te falar, Nath, que a pergunta que a gente mais escuta é sobre os mosquitos. As pessoas sempre falam, mas e aí? E os mosquitos? E aí eu posso falar por experiência própria, porque eu sou dessas pessoas ultra alérgicas. E eu uso repelente até no couro cabeludo, gente, pra vocês terem uma ideia. Tá? Então, assim, tem muito pouco mosquito. É muito tranquilo. Você vai ter um pouco quando você faz as caminhadas entrando na mata, mas, novamente, os guias maravilhosos, sensacionais, eles sempre avisam e te preparam para o que você vai fazer de passeio. Então, todas as vezes em que a gente fez um passeio, que a gente entrava na mata ou que a gente ia chegar muito perto da margem, eles avisavam. Então, eu ia preparada e foi super tranquilo. Sim. Então, isso é uma coisa muito legal. Levar repelente, eu acho que é essencial, mas sabendo que não é aquela coisa que você vai ter que passar repelente para ficar no barco, na Sim, varanda. é algo que vai digamos, vai interferir de forma negativa no seu passeio, no seu cruzeiro. E realmente, essa questão que você até comentou da mata, né? De você entrar, por exemplo, uma caminhada na selva. É interessante que você tenha em mente que, assim, a Iberstar para passeio, ela não tem um traje obrigatório. Porém, esse passeio da caminhada na selva é o único que a gente pede, Manu. Vá com uma calça comprida, seja uma calça de ginástica, uma blusa também de manga longa. Por quê? Tênis. Porque quando você entra nessa caminhada da selva, realmente você está numa área de mata mais fechada. Então, é para uma segurança própria, para caso você esbarre em alguma planta, algo nesse sentido, você não se machuque. Então, esse é o único traje obrigatório, digamos assim, que a gente pede, que é o da caminhada na selva. E o repelente, eu acho que é sempre bom ter por conta disso que você mencionou. Falando um pouquinho de coisas para levar em viagem, o que é importante, um sapato muito confortável para fazer as caminhadas. É legal um sapato, ou mesmo havaianas, mas alguma coisa fechada é melhor para quando você vai fazer os desembarques nas praias, né? Que é legal ter um sapatinho que dê para molhar, mas também você pode tirar e descer descalço, é super seguro, não tem pedregulho, essas coisas assim. Roupa leve, que seque rápido. De novo, capa de chuva. Capa de chuva, muito importante, chapéu, protetor solar. Aí, blusa de manga comprida, calça comprida, para fazer essas caminhadas. E acho que os principais são esses, né? E biquíni, Sim, pelo amor de Deus, né, gente? e Sem essa roupa de questão da tomar capa de banho. chuva, também caso você esqueça alguma coisa, a gente tem uma loja a bordo com alguns itens básicos, que isso pode servir de um apoio também, caso alguém esqueça, tá?
E realmente, Manu, o que também é um ponto muito diferente de cruzeiros marítimos e desses cruzeiros de luxo que a gente comentou há pouco, fora do Brasil, a gente não tem realmente a questão da vestimenta é bastante informal, porque você está numa região que o clima é quente, é úmido, não faz sentido você levar roupas como pesadas, por exemplo, roupas muito rebuscadas, porque não é a proposta, exceto na noite do comandante que nós temos. Então, independente do roteiro, o brasileiro gosta muito disso, então a gente tem uma noite especial, que é na última noite, com um show especial, um jantar diferenciado. Nessa noite, a gente sempre recomenda você levar pelo menos uma peça de roupa, digamos, um pouco mais chique, digamos assim, mas nada também muito rebuscado. E a única recomendação que nós temos para os homens nos jantares é calça comprida, tá? É a única recomendação que a gente tem. Calça comprida e sapato fechado. Perfeito. Gente, aí mais fotos. Vocês veem que quando eu gosto de uma coisa, eu fico obcecada. Olha, várias fotos do pôr do sol, várias fotos do espelhado do rio, porque é muito maravilhoso. Isso é o tempo todo, gente. É o tempo todo. Isso É são dias verdade. diferentes e a gente tem essas imagens incríveis. Aí eu coloquei duas fotos. Essa foto é a gente saindo com as lanchinhas, que eu acho importante mostrar como a gente sai, né, do barco. Muita gente, a Nath até falou da coisa da segurança, todo mundo com os coletes e tal. Eu tô aqui, ó, tirando uma selfie com os amigos, ó. E eu acho legal, Manu, que a gente não atraca em porto. Então, para os passeios, realmente você para no meio do rio e você desce para embarcar nas lanchas. Hoje a gente tem aí uma média de umas 6 lanchas, tá? São lanchas rápidas. Todas as lanchas, mais uma vez eu reforço, você vai ter o guia, você vai ter o piloto da lancha, todo mundo embarcado com colete salva-vida. Então, você tem essa questão da segurança aí mais uma vez evidenciada. Nath, tem as pessoas, uma pergunta que acho que vale a pena a gente comentar agora sobre atividades específicas para período de navegação, tipo época de cheia e de vazante, ou as atividades são as mesmas o ano todo? A Silvia perguntando sobre isso. Tá, Legal a gente. o que eu acho que é um ponto importante a gente ressaltar agora? Diferente de cruzeiro marítimo, o Gran Amazon ele não opera com sazonalidade. Então, a gente tem saídas com o cruzeiro o ano inteiro, tá? Isso eu acho que é muito bacana. E ele, independente se é Baixa do Rio, Manu, ele não para de operar. Ele vai fazer os passeios. E os nossos roteiros, que ou você faz o Rio Negro, ou você faz o Rio Solimões, ou combina os dois, a gente já tem passeios pré-definidos, tá? O que eu acho que é importante ressaltar aqui? Qual é esse período? Para as pessoas terem uma ideia. Quando a gente fala dos períodos de maior cheia no Rio, a gente está falando aí dos meses de junho e julho, tá? São os 2 meses que o rio está mais alto. Quando o rio está mais alto, até por uma experiência própria, e eu acho que isso é muito interessante, quando você está fazendo os passeios nas lanchas, você está entrando nos igarapós, nos igarapés, que são as matas alagadas e fechadas, o guia, ele te sinaliza. Aqui onde a gente está passando, por exemplo, era um campinho de futebol na época da Baixa. E aí você fala, como isso, né? Meu Deus, era um campo de futebol. Então, para você ter uma ideia do quanto o rio sobe e quando ele Exatamente. está alto, ele te proporciona navegar com as lanchas por esses espaços, de que quando ele está baixo, você não pode entrar, tá? Exatamente. Uma coisa que eu ia dizer a baixa e a alta são muito. Não é uma coisa rígida, entendeu? Quando é alta, Sim, vai até aqui, quando é baixa, está até ali. Isso não existe na Amazônia, é muito variável. Então, quando eu fui num período que teoricamente seria cheia, mas não estava cheia, estava média, não estava nem baixinha. Então, eu conseguia ver, por exemplo, em várias árvores, né, os guias vão mostrando também a marca da água de quando estava cheia. Então, você consegue ver essa diferença e eles vão explicando para você. Você não tem perda de experiência na alta ou na baixa. exatamente. Você vai ter um visual um pouco diferente,
mas você não tem perda do tipo de bicho que você vai ver, do tipo de mata que você vai ver, as experiências elas são as mesmas. Uma das Exatamente. Tanto coisas. que quando eles perguntam, Manu, mas existe uma melhor época? É justamente isso que a gente comenta. Não existe uma melhor época. Realmente, eu acho que o ponto aqui a ser destacado é que você pode ir em qualquer época, que, como você acabou de falar, você não vai ter perda. E eu acho que Exatamente. isso até te instiga a querer voltar. Porque você olha na copa da árvore, a marca onde a água chegou numa cheia, por exemplo, você fala, poxa, como será que é, né? Então, isso te instiga, te deixa com vontade de voltar em períodos diferentes. E eles realmente comentam, são Amazônias distintas, são Né? visuais, são belezas diferentes. Nath, você sabe de cabeça o período de cheia e baixa? Eu te confesso que eu não lembro de cabeça. Ó, realmente, Manu, o período de cheia, junho, julho, tá? A partir de agosto, o nível do rio ele começa a baixar, tá? A partir de agosto, desculpa, até novembro. De novembro para frente, até maio, é um período que a gente tem mais índice de chuva na região. Novembro a maio. Então, é um período que o rio começa a subir de novo, tá? E Legal. então a gente começa a usar isso como parâmetro. Maior cheia, reforço, junho, julho. A partir de agosto começa a baixar. De novembro a maio é onde a gente começa a ter o maior índice de chuva, tá? E muitos perguntam, calor, qual é a época que faz mais calor em Manaus? A gente pode colocar aí, vai, de junho até mais ou menos início de novembro. São os períodos que a gente tem os maiores picos. Mas, importante dizer que a variação é muito pequena. Gente, é microclima. Não adianta. É o ano inteiro, Sim. 35 a 40 graus. Então, assim, é muito quente, é muito úmido sempre. Não existe, este período é ótimo, super ameno. Não tem. É Amazônia, é sempre o clima úmido e quente. Sempre. Então, realmente, é um destino que dá para vender o ano inteiro. A pessoa foi em julho, e aí ela conhece alguém que foi em janeiro, e elas vão conversar e elas vão ter tido a mesma experiência com relação ao calor. Então, assim, isso é uma coisa importante para ficar claro para todo mundo. Não há diferença considerável de temperatura, de umidade. É sempre quente e úmido. Sempre. Sim. Né? Essa foto do lado direito, eu e meus amigos fazendo cara de mal aí, vocês estão vendo? Esse meu amigo, ele é escritor e ele escreve umas histórias policiais, umas coisas assim. Então a gente estava fazendo uma cara de mal para inspirar alguma história nova. E essa casinha que vocês viram, não sei se todo mundo já está vendo o slide novo, ela fica na parte assim do fundo dessa praia, onde a gente está aí desembarcando. Então, gostei de colocar essa foto para mostrar como é o desembarque. Então, é o que a gente chama, quem já viu os treinamentos aí de Galápagos, né, de outros destinos, é o desembarque molhado em alguns pontos, como vocês estão vendo aí. Então, as pessoas têm que sair do barco, muitas vezes podem molhar o pé, né? E aí é realmente uma experiência de praia maravilhosa, né? Tem em algumas oportunidades você pode ter um tempinho mesmo para ficar na praia, curtir. Nesse dia eu vi jacaré pela primeira vez. Foi bem legal também. Não, e a experiência de você poder mergulhar, digamos, no Rio Negro, também é uma outra experiência que eu acho que você vai guardar e vai levar aí como na bagagem da viagem. É realmente espetacular. E esses períodos, Manu, que você tem essas possibilidades de desembarcar em praias, né? São geralmente nos períodos que o rio está mais baixo, porque quando o rio está mais baixo, você tem a formação dessas áreas. Então, é importante também pontuar essa questão. Assim, não dá para garantir que vai conseguir fazer isso, né? Porque se estiver Sim, muito alto. E assim, gente, não se comprometam com o cliente de que período tal é alta, período tal é baixa, porque graças ao aquecimento global, às vezes o período de alta está mais baixo e às vezes o período de baixa não está baixa. é Então verdade. não se comprometam com isso, porque as coisas têm mudado. É como eu disse, eu fui num período que teoricamente era para estar mais alto,
e estava bem mais baixo do que o esperado, e a gente teve, assim, até mais dias de praia, oportunidade de entrar no rio, porque estava baixo, num período que não Verdade. costuma. Então, assim, cuidado com isso. Essa foto da direita que vocês estão vendo aqui é um dos guias sensacionais, que é índio também. Agora, eu tô com problema com os nomes, eu não tô lembrando os nomes, gente, mas capaz que eu lembre enquanto a gente... Eu não tô conseguindo ver o rosto, então eu não tô É, identificando. por que que eu coloquei essa foto? Porque fazer o passeio na floresta com ele foi sensacional, porque ele foi explicando pra gente a vida na floresta. Então, assim, estou com sede, vou beber água de onde? Ah, essa planta aqui a gente identifica assim, eu corto e tenho água dessa planta. Se eu preciso dormir na mata, como é que eu faço um lugar para eu dormir sem me preocupar? Se eu preciso me proteger de outros bichos, o que, que eu faço? Então ele foi dando para a gente muitas informações. Ele construiu uma cama, uma cabana, todo a gente conseguiu entender realmente como se vive na floresta amazônica. E Sim. isso para mim E foi sensacional. eu lembro que quando eu fiz também, eles identificavam uma árvore que, se você se perdesse na floresta, é uma árvore que emite um som que pode ser escutado numa larga escala. Essa questão que você disse de como se proteger dos outros bichos à noite, isso é algo que eu nunca vou esquecer, porque ele coloca a mão numa árvore que sobem algumas formigas, Manu. E aí ele pega essas formigas, ele passa assim na mão, que justamente isso gera um bloqueio de cheiro, é uma coisa maluca, super interessante. Então, não é só uma caminhada na selva, eu volto a insistir, é uma aula que você tem de floresta, é incrível. É incrível mesmo. Aí mais duas fotos desse dia, dessa caminhada. Então, eu toda paramentada aí, chapéu, blusa de manga comprida, calça, bota de trekking. E a gente saiu da floresta, a gente pediu para que fosse o último grupo aí para a caminhada, porque a gente queria começar a ver o anoitecer, né? Porque a floresta acorda à noite. À Então a gente noite. queria essa aventura. Então, quando a gente saiu da mata, essa foi o visual. De novo, assim, não tem nenhuma foto que mostre o que foi isso, mas acho que essa dá para ter uma ideia da beleza, né, da maravilha que foi essa saída aí de passeio. Aí mais duas fotos minhas, eu e uma amiga minha fazendo um passeio de lancha. Eu tô de capa de chuva aí, como vocês podem ver. Eu até levei um casaco de chuva, mas é muito quente, então eu preferi comprar uma de plástico no barco, porque eles têm aquela bem simples, que é né, um plastiquinho mesmo, assim, você veste um saquinho plástico que é bem levinho. Eu preferi isso do que uma jaquetinha, apesar de leve, daquelas corta-vento que bloqueiam da chuva, eu preferi comprar. Então, aí E essa sua foto, aí você estava na região do antigo Ariaú, não é? exatamente, exatamente. Que foi muito legal também. É um hotel que foi um super hotel, né? Um marco assim para o turismo na Amazônia, e ele foi desativado. E um dos passeios leva a gente de lancha até a área do hotel. E é muito legal ver, porque era uma É. super estrutura mesmo, né? Dá uma pena, assim, um pouco Eu ia triste. comentar isso hoje. Hoje, assim, a última vez que eu estive, que foi o ano passado lá, realmente hoje você fica com um sentimento de tristeza, porque ele realmente está desativado e realmente você vê o que foi esse hotel, que ele hospedou grandes celebridades. Realmente é um ícone, né, como hotel de selva. E como ele está hoje, você fala, poxa, como os próprios guias comentam, né, Manu? A floresta está engolindo, então ele está fazendo parte da floresta, digamos assim. Mas é uma região que, no passeio do Rio Negro, a gente faz esse passeio, passa na região do Ariaú, e aí você tem até essa oportunidade de estar mais em contato com os macacos, é super interessante. É muito legal. Tem uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente comentar, Nath. Todos esses passeios que a gente está comentando, gente, eles estão incluídos, né?
Acho legal a gente falar um pouco dessa coisa do all inclusive. Todas as refeições, todas as bebidas, alcoólicas, não alcoólicas, todas as atividades, tanto dentro do barco quanto fora. Então, tudo isso incluído. Exatamente. Ele segue o modelo dos resorts da Iberostar, tá? Então, você tem as refeições, as bebidas alcoólicas que você comentou, a gente trabalha com bebidas no barco, pela categoria dele, bebidas nível 12 anos, tá? Você tem as cabines, Manu, todas equipadas, então você tem serviço de room service, você tem cafeteira Nespresso, você tem o frigobar abastecido com água, refrigerante, cerveja, tá? Eu não tenho, aí eu também acho que vale reforçar, diferente do resort, o all inclusive 24 horas, tá? Porque o meu bar, ele encerra a 1 hora da manhã, que é o bar que fica ali naquela área descoberta do deck da piscina. Porque é até um aviso, digamos assim, para os hóspedes, pessoal, tá na hora de dormir, porque amanhã você acorda cedo para começar os passeios. E aí eu Sim. acho que já vale importante emendar que a ideia, por todas essas fotos que a gente está compartilhando, é realmente você explorar a Amazônia, você conhecer. E isso acontece durante o dia. Por isso que os nossos passeios começam geralmente 8 horas da manhã, tem uma duração mais ou menos de 1 hora e meia, 2 horas, a depender do passeio. Tem um passeio à tarde. E a vida noturna, Manu, não é o foco desse produto, tá? Diferente Não de um mesmo. cruzeiro. Então, você não tem aí aquelas produções, aquele... Você não tem cassino. Então, a ideia Só realmente... complementando, só complementando assim, gente, diferente de um cruzeiro de grande porte, a gente tem vários produtos de expedição e fluviais que têm uma proposta parecida, mas adaptada para o destino onde ele está, né? Seja Europa, seja um destino de frio, enfim. Então, é uma proposta muito parecida com aquilo que a gente vem falando repetidamente dos cruzeiros de expedição, dos cruzeiros de pequeno porte, que é isso, uma apresentação de música à noite, uma coisa tranquila e dormir cedo para aproveitar o dia. Exatamente. Então, assim, isso eu acho que vai muito de perfil de cliente, né? Se você tem um cliente que é um perfil que realmente gosta da vida noturna agitada, que esse é, digamos, o ponto principal para ele escolher um destino, um produto para viajar, não é a proposta do Grana Amazon, porque realmente a nossa proposta é você realmente explorar a Amazônia durante o dia. À noite ela é muito mais light, digamos assim. Exatamente. Ô, Nath, tem duas perguntas aqui que eu acho legal a gente falar. Uma é sobre crianças. São três perguntas, na verdade. Tem mais uma que eu não tinha visto. Tá? Mesmo criança, acessibilidade e fumantes. Tá, começando pelas crianças, tá, Manu? Quando a gente fala de crianças no Grana Amazon, a gente só aceita crianças a partir de 8 anos. Por um tema de segurança, principalmente, porque todas as cabines são externas com varanda, eu não tenho aquela redinha de proteção, tá? E porque eu vou ser muito sincera, eu não tenho uma atividade a bordo que seja dedicada à criança, como eu tenho, por exemplo, um Kids Club nos esportes. Então, a proposta, se vocês me perguntarem qual é o público principal do Grana Amazon, a gente está falando aí de adultos e pessoas de mais idade, tá? Mas a gente permite a partir de 8 anos. Ponto 2, que é importante ressaltar das crianças. Todas as cabines, Manu, eu só acomodo no máximo 2 pessoas, tá? Então, digamos que você tem aí uma família de 2 adultos com uma criança. Obrigatoriamente, você tem que reservar 2 cabines. Sim. Infelizmente. Uma Não coisa que eu tenho cama queria extra. adicionar nesse tema. A coisa das cabines, gente, não tem como, tá? Então não adianta pedir exceção, mas vê se não dá um jeitinho. Não tem jeitinho. Esse Uhum. ponto realmente não tem o que fazer. São somente cabines duplas. Se é uma família com 3 pessoas e aí tem uma criança de 9 anos, por exemplo, tem que reservar 2 cabines. Um dos adultos vai ficar com a criança e o outro adulto fica sozinho numa single. Isso não tem jeito, tá? Infelizmente, tem regras que têm que ser seguidas e ponto. Com relação às crianças, além de não ter o Kids Club, a gente recomenda muito, muita gente pergunta, mas o que você acha? Você acha que dá uma criança de 9, uma criança de 8, uma criança de 10? O que você acha? Gente, a criança tem que estar acostumada a fazer as coisas com o pai e não precisar de um entretenimento
absolutamente direcionado. Então, assim, não vai ter babá ou monitor para ficar com a criança para os pais fazerem um passeio na floresta. Então, a criança tem que ir junto ou um dos pais fica para cuidar da criança. Então, é aquela criança que está acostumada a viajar, que está acostumada a Sim. fazer programa com adulto e consegue se divertir com essas coisas. Então, esse tipo de criança, ótimo, maravilhoso, vai amar a viagem. Porque eu acho que é uma viagem muito interessante para crianças, né? É como o Galápagos, por exemplo. Eu acho que é a mesma dinâmica. Uma criança que gosta de ver os bichos, de ver a mata, que sabe a hora de não, porque é uma questão de segurança, é como um safari, né? Tem que saber a hora de que não é não, para é para, sai é sai. Como a gente sempre brinca, tem que ser criança É como se educada. fosse um perfil de criança, né? A gente fala muito de perfil de hóspede, de adulto. É um perfil de criança. O único ponto que eu adicionaria, Manu, é que, por mais que você tenha que reservar as duas cabines, a gente tem a opção de cabine conjugada. Então, quando você tiver a criança, a gente sempre vai checar a disponibilidade naquela data, né? Que eles querem o cruzeiro. Tendo essa disponibilidade, eu vou te garantir que eles ficarão em cabines conectadas. Então, é uma maneira que a gente tem, digamos, de minimizar essa questão. Mas muitos também falam, não dá para colocar uma cama extra, dá um jeitinho. Não dá, Manu, porque os mobiliários da cabine, muitos são fixos. Então, eu não consigo, por exemplo, afastar um pouquinho para colocar uma cama extra. Então, realmente, tem que ser dessa forma, tá? E tem as cabines conjugadas. Então, gente, repetindo, 8 anos é a idade mínima, tá? 8 anos. Isso. Nath, fumantes. Manu, é uma legislação, enfim, não pode fumar dentro da cabine, tá? Como você também não pode fumar em áreas fechadas, isso eu acho que a gente já está acostumado e habituado aí na hotelaria. E aí você pode, digamos, fumar em ambientes abertos. Então, por exemplo, você está lá na sua varanda, a porta da sua cabine, enfim, não tem problema. Você está, por exemplo, no último deck, que você tem a parte que é descoberta, também não tem problema. A gente só vai seguir a questão da regra nesses ambientes que são fechados, tá? Agora, com relação à acessibilidade. Nós temos cabines adaptadas, tem essa possibilidade. Porém, Manu, eu acho que vale ressaltar que dependendo, digamos, da necessidade especial que a pessoa tenha, ela não vai conseguir fazer todos os passeios. Então, por exemplo, se for um cadeirante, provavelmente ele não consiga fazer o passeio, digamos, do trekking na selva, porque realmente você está numa área de mata fechada, a gente não está numa superfície plana, então, dependendo do passeio, ele terá que permanecer e usufruir da estrutura que a gente tem a bordo, tá? Mas a Uma gente coisa tem essa possibilidade. uma coisa que eu acho importante dizer tem destinos e destinos, né, para falar de Sim, acessibilidade. O barco, ele é todo acessível, ele tem um elevador que leva, inclusive, até o deck superior, que é uma coisa bem interessante. E é uma viagem que ela é muito visual. E do barco você tem muita vista, você consegue ver muita coisa do barco mesmo. Então, acho que não é uma dessas viagens em que a pessoa não vai ver a Amazônia porque vai estar no barco. Não, ela vai conseguir aproveitar. Mas existe uma limitação para descer, para fazer as atividades. Né? Então, assim, para você pegar a lancha, você desce uma escada. e é uma escada que a gente mostrou numa foto sua, que ela é de ferro, ela é estreita. Mas tudo bem, Manu, a gente tem todo um staff a bordo que pode auxiliar, né? Principalmente nos passeios de lancha, que você não precisa desembarcar, que você fica dentro da lancha. Mas eu acho que isso que você pontuou é primordial. Então, existirão sim possibilidades a serem feitas e aproveitadas, porém, tem alguns passeios que infelizmente não serão acessíveis. Sim. É importante. Gisele, um beijo para você, que ela está perguntando se dá para sair do barco. Dá para sair do barco, a tripulação ajuda. Eu diria que alguém que tem só os membros inferiores paralisados é mais fácil, né? Porque quando a pessoa é inteira paralisada é muito mais difícil, e aí depende do Sim. estado que a pessoa tá, de como. Assim, o rio é muito mais tranquilo do que estar no mar. Mas assim,
é delicado, né, gente? É um assunto delicado. Eu acho que tem que sempre preparar o cliente para ter, assim, muitas limitações com relação a isso. Até por questão de suporte, Manu, se você fala, dependendo do que a pessoa tem, enfim, apresente, muitas vezes ela necessita de um cuidado especial diferenciado. Aí eu aproveito o gancho para comentar que eu tenho um postinho a bordo, para caso alguém, por exemplo, precise de algum atendimento médico inicial, a gente tem um paramédico que acompanha todo o cruzeiro, mas é uma estrutura para o primeiro atendimento. Se algo acontecer, digamos, mais grave, que tenha necessidade de um atendimento mais específico, é necessário fazer a remoção, digamos, para o município mais próximo, tá? Então, tem também esse ponto que eu acho que é interessante. Nath, já que a gente está no tema saúde, tem várias pessoas perguntando sobre a questão das vacinas e tal. Então, eu acho legal também a gente falar. Teve até uma pessoa que perguntou febre amarela, malária. Deixa eu ver se teve mais alguma. Acho que é isso. Febre amarela, malária. Várias pessoas falaram da febre amarela. Então, vamos lá. Tá. Manu, para nós brasileiros, hoje, eu falo por hoje, tá, Manu? Porque eu vou ser muito sincera, eu não sei nesse tema de vacina ainda o que vai mudar com essa questão do coronavírus, tá? Então, até hoje, para brasileiros, não é obrigatório nenhuma vacina. A gente super recomenda a vacina da febre amarela. Porém, caso não dê tempo de tomar, ou eu esqueci, ou venceu, isso não vai ser um item que vai impedir o embarque, tá? Isso é um ponto importante. Com relação à vacina, gente, eu acho que nos últimos anos a gente teve algumas crises sanitárias aqui no Brasil que fizeram, inclusive a de febre amarela, que fizeram com que a febre amarela, o certificado internacional de febre amarela fosse obrigatório para brasileiros em muitos lugares do mundo, né? Inclusive em vários lugares do Brasil. Sim. Então, a gente recomenda muito que todo mundo tome vacina. Eu acho que a maioria das pessoas hoje já tomou por causa da última crise, principalmente São Paulo, Rio, eu imagino que todo mundo já tenha tomado. Mas, assim, recomendem tomar e ter o certificado, porque vai ser necessário em algum momento. Né? Se quiser de Pantanal, é obrigatório, por exemplo. E também, às vezes, as pessoas já tiveram a experiência de viajar para algum outro país, Caribe, que realmente exige. Então, assim, eu acho que vale a pena tomar, até porque é uma vacina que você tem uma validade mais longa, enfim, e que não vai, digamos, te servir só para viagem no Gran Amazon, mas que isso vai te servir também para outras viagens. Exatamente. Mas não é obrigatória neste momento. A Cissa está falando que a febre amarela é uma doença muito forte no Brasil, que é muito importante que a gente esteja vacinado, não só para viagem, mas para saúde e proteção mesmo. É isso. Assim, esse assunto, gente, vai ficar cada vez mais delicado, né? Especialmente agora. Certamente, a hora que tiver vacina de Covid, vai ser obrigatório para todos os lugares. Recomendação: quem não toma as vacinas regularmente, não cuida da sua carteirinha, passe a cuidar, porque isso vai fazer diferença, sem dúvida. Ô, Manu, e posso aproveitar que a gente está falando desse tema de saúde e fazer um comentário com vocês sobre esse tema, porque realmente é uma pergunta muito constante que nós estamos tendo aí no dia a dia dos clientes, enfim, o que a Iberostar está fazendo em relação a esse tema dos protocolos de saúde, de higiene, de segurança, com a reabertura dos produtos. Eu acho eu que... ia te perguntar isso, e eu queria até saber se vocês já têm uma data de previsão de volta do Iberostar Gran Amazon. Tá, o Gran Amazon, a data que eu tenho prevista de abertura, isso pode sofrer alteração, tá? Mas a última informação que nós temos é que ele permanece fechado até o dia 30 de agosto. Então, a previsão da primeira saída do Gran Amazon é já no dia 31, final do mês de agosto, até porque Manaus a gente viu que passou aí por uma situação um pouco mais delicada, né? E a gente também, se você pega hoje, até por medidas de governo, o Parque de Anavilhanas, ele está fechado para turistas, então isso impacta diretamente no nosso roteiro. Então, se estabeleceu essa data. E esse ponto dos protocolos, Manu, eu acho que é muito interessante,
Se não me falha a memória, eu já compartilhei com você, mas eu posso recompartilhar de novo, e para quem tiver interesse, a gente pode enviar. A Iberstar, ela tem um projeto hoje que chama How We Care. Isso vale para o Gran Amazon, isso vale para todos os hotéis da rede, que é justamente quais os nossos protocolos que serão reforçados e quais os novos protocolos que serão implementados nesse tema de saúde e higiene, tá? O que eu posso falar para vocês de uma maneira muito breve é que todas as diretrizes da companhia, elas estão sendo pautadas num conselho médico consultivo. Então, a Iberstar, ela criou esse conselho médico, tá? Que fica baseado na Espanha, e todas as diretrizes, esse apoio que a gente tem nesse tema, vem desse conselho. Várias mudanças serão feitas, Manu. Então, os processos, por exemplo, de arrumação, de higiene de cabine, apartamento, eles serão intensificados. Essa questão, por exemplo, de passeios, de entretenimento, a gente vai ter que readaptar. Então, não vai ter mais, por exemplo, aqueles passeios com uma quantidade muito grande de pessoas. Isso vai ser reduzido. Se você pega a capacidade de restaurante, a gente vai ter que mexer nessa capacidade para você ter um espaçamento maior de mesa, tá? A questão do buffet, que é um ponto que muitos nos perguntam. Vocês Tinha até trabalham com algumas buffet? perguntas disso, as pessoas querendo saber sobre isso. Exatamente. Então, assim, é muito característica de um sistema all-inclusive trabalhar com buffet. Isso não significa que a gente vai abolir, tá, Manu? Mas para você ter uma ideia, o Gran Amazon, num primeiro momento, quando ele voltar a operar, a gente não vai operar ele com 100%. A gente vai diminuir o nosso inventário de cabines, tá? A capacidade. E essa questão do buffet, a gente vai explorar muito com service. Então, isso está sendo mexido dentro da cadeia para te oferecer uma opção, digamos, melhorada, com mais opções, para você ter essa opção de fazer refeição em cabine. E nos buffets, a gente vai ter muito o auxílio dos funcionários. Então, aquela questão de você se autosservir, isso vai ser, digamos, extinto. Sim. Então, você vai ser muito mais servido. Uma coisa importante de falar, assim, para a Iberostar lidar exatamente com este produto que a gente está falando hoje, o Heritage Gran Amazon, é muito mais fácil, gente, porque é um barco de pequeno porte, ele é muito espaçoso, em momento nenhum você sente o barco cheio. Então, você, assim, restaurante cheio, você não sente o restaurante cheio, você tem espaço, ninguém está grudado, né? Então, não vai ser um impacto tão grande, não são mudanças drásticas a fazer, né? Eu acho que o ponto mais delicado realmente é a questão do buffet, mas que é facilmente resolvido por uma proteção de vidro e de funcionário com luva, com máscara, servindo as pessoas para que não impacte. Então, assim, tenho certeza que a Iberostar é uma companhia muito séria e que vai tomar todos os cuidados para evitar esse tipo de problema. A gente acredita que a maioria das empresas que têm barcos vão pedir teste rápido na entrada. A gente ainda não tem essa informação detalhada, porque ainda é uma coisa difícil operacionalmente, né? Você ter testes disponíveis para todas as pessoas, mas isso é uma tendência, né? A hora que as coisas começarem a operar, começarem a abrir, a gente vai ter informações um pouco mais até, por detalhadas. exemplo, de você medir a febre de quem está fazendo o check-in. Existe um projeto dentro desse How We Care de você ter um apartamento, uma cabine de segurança, porque caso alguém seja identificado com sintomas, essa pessoa seja transferida para essa cabine de segurança. Então, assim, eu acho que aqui vale ressaltar que a Iberstar já está trabalhando nisso, tá? Existe esse protocolo com todo esse respaldo desse conselho médico e que a gente pode compartilhar com vocês para vocês terem mais detalhadamente o que será feito. Ótimo. Nath, uma pergunta legal também, que mais de uma pessoa perguntou. A língua a bordo. Português. A gente está no Brasil. Pois é, a gente está no Brasil. Português. Todos eles falam português, mas tem vários que falam outras línguas também, né? As três principais, Manu. Português, claro, inglês e espanhol. E aí uma ressalva. Quando a gente faz os passeios, a gente tem um cuidado de dividir os grupos, para você não ficar com aquela tradução simultânea. Então, eles geralmente montam grupos de lanchas de brasileiros,
grupos de lanchas, por exemplo, de americanos e outro grupo, caso isso tenha, tá? Dentro dos hóspedes, para a língua espanhola. Então, assim, é um cuidado que a gente tem para não ficar realmente maçante, né? Cansativo de você ficar dando a informação e ter que ficar traduzindo, digamos, em 2 línguas, mas... Nath, quantas cabines são no total mesmo, por favor? 72. 72 72. cabines. E dessas Então, gente, 72, duas são suítes, tá? O que isso significa? Que são mais luxuosas, são maiores, estão ali na proa do barco, então você tem uma vista frontal do cruzeiro. As demais, elas têm a vista lateral, tá? 23 metros quadrados. sim. Uma coisa interessante de dizer também sobre as cabines, gente, que eu estava passando aqui nas perguntas e aí eu estou juntando aí algumas perguntas de várias pessoas. As cabines, elas são todas iguais, exceto essas duas suítes. O que vai mudar é só o deck, né? Então, dependendo do deck que ela tá, vai ter uma diferença pequena de valor. A diferença não é grande. A única coisa Sim. que é realmente diferente são as suítes. Todas são super confortáveis. Muita gente pergunta, qual lado é melhor? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe. Que lado é melhor navegar? O barco ele vai subir o rio e descer o rio. Então você vai ter a vista dos dois lados em algum momento, não tem tanta diferença. E você tem vista Sim. da floresta dos dois lados o tempo todo, né? Isso, o Então, Rio Negro, né? Quando você vai para o Rio Solimões, que é o de 3 noites, você já tem muito mais contato com as comunidades ribeirinhas que vivem à margem do rio. Então, ele é um rio mais habitado. E outro ponto importante, Manu, essa questão de balançar, não balança. Então, para quem tem esse receio de fazer cruzeiro marítimo, porque tem essa possibilidade, não tem essa possibilidade no Grand Amazon. Eu já estive a bordo, eu já peguei chuva, chuva forte, e eu vou ser muito sincera, nada me abalou, é, tá? é isso mesmo. Eu também peguei chuva, e eu, assim, tem várias pessoas que sempre veem meus treinamentos já sabem que eu enjoo até no carro, em São Paulo, eu moro em Perdiz, até Moema, eu já fico enjoada, coisa horrorosa. E assim, eu fui imaginando que não seria tão ruim, mas assim, zero enjoo, zero. É Então é verdade. muito, muito tranquilo, né? É um lago, assim, de É tranquilidade. verdade. E ele é todo projetado para isso, né? O casco dele, ele não é assim como um casco de um cruzeiro marítimo. Ele é como se fosse um casco de uma balsa, né? Ele é reto, então você não tem aquela possibilidade de te dar essa sensação de ficar mexendo. Então, façam, façam que para quem tem essa restrição não vai ter esse problema. Gente, tem muitos comentários e muitas perguntas. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder tudo. A gente já está chegando assim no nosso limite do horário. Nath, quero te agradecer demais. É sempre um prazerzão conversar com você, trocar ideias. É sempre muito, muito bom. Imagina, eu que agradeço, Manu. Eu acho que a ideia era realmente a gente ir abordando alguns temas importantes do barco, contando as nossas experiências, né, para que as pessoas não vejam, digamos, uma apresentação da Iberstar institucional com fotos institucionais, mas que vejam as nossas experiências realmente e o que eu puder ajudar, enfim, com as outras perguntas, com esses novos protocolos me coloco à disposição sempre. Você sabe aí, obrigada. Muitíssimo obrigada. Gente, a Nath é super nossa parceirona. A gente vive mandando WhatsApp, pedindo mil coisas para ela. A Ximene, que também está online, comercial da Qualitur, todo mundo conhece, vive também pedindo coisas para a Nath, né? A gente vive falando, mandando Não, WhatsApp. A gente vai preparar para vocês, quem tem visto os últimos webinars. Esse webinar foi gravado, a gente vai disponibilizar a gravação, junto com essa apresentação que vocês viram, que tem uma continuação com informações operacionais para ajudar vocês no dia a dia. Vocês podem usar as imagens para divulgar e etc. E a gente vai mandar aí alguns links para vocês conseguirem baixar imagens e coisas para ajudar em divulgação. O que precisarem de informação, estamos à disposição. Eu, a Ximene, a Natália, toda a equipe de atendimento da Qualitus. Espero que vocês tenham gostado e sentido o quentinho da Amazônia nesse dia frio. Aqui em São Paulo, pelo menos, está um frio danado, né? 9 verdade. graus, fez hoje cedo. Então, espero que tenha inspirado, que vocês fiquem animados para vender a Amazônia, que é um destino que vale muito a pena. E a gente aposta, acredita muito que essa retomada
vai se dar com destinos mais próximos, né? Então, América do Sul. Então, começando aí a viajar, a gente acha que Iberostar é uma ótima oportunidade, os preços estão incríveis, tem muita promoção e é uma experiência inesquecível, gente. Assim, é para voltar, né? A gente recebeu vários comentários aí no treinamento dizendo já fui uma vez, já fui mais de uma vez, quero voltar. Eu já fui uma vez, quero voltar com certeza, fazer um roteiro longo. Natália já foi várias vezes e também gostaria de voltar, né, Nath? E super recomendo, Manu. Eu acho que você disse tudo. Para a gente finalizar, a gente, como Iberostar, a gente acredita muito nessa retomada, no primeiro momento, de pessoas viajando pelo nosso Brasil. E eu volto a reforçar, o Gran Amazon ele é uma excelente opção, justamente porque ele sai o ano todo, ele é all inclusive, ele é uma experiência. Eu acho que as pessoas estão buscando hoje produtos que proporcionem experiências. Então, eu sempre falo para olharem com carinho para esse produto e realmente aproveitarem essas ofertas, essas oportunidades que a gente tem aí vigente para essa retomada. Se Deus quiser, dia 31 de agosto, a gente já volta aí com as nossas atividades. Tomara. Nath, última pergunta para a gente encerrar. Várias pessoas perguntando se tem tarifa a gente. Temos tarifa gente, não só para o barco, isso vale, é extensivo para os hotéis da Iberostar, tá? Como que funciona hoje, Manu? A gente tem uma plataforma online para consulta dessa tarifa gente, tá? Essa plataforma é o Iberostar Pro, que o agente ele se registra e quando ele entra nessa plataforma, ele consegue consultar a tarifa gente. Para vocês terem uma ideia, é tudo online, então é super prático e rápido. Você pode consultar, você pode reservar, inclusive pagar pela plataforma. E aí tem uma vantagem que para os hotéis e para o barco, a gente parcela em até 10 vezes, tá? Tarifa gente, ou no Visa ou no Master. E cada agente de viagem pode reservar até 2 cabines, Manu, com desconto. Então, você pode levar mãe, pode levar amigo, pode levar família, com o mesmo desconto, que geralmente chega aí em torno de uns 35%, 40%, dependendo do período, tá? Vale a pena, mas é através dessa plataforma. Gente, vale muito a pena, é maravilhoso. Pensem nisso, ofereçam para os clientes de vocês, contem com a nossa ajuda se vocês quiserem montar um grupinho, qualquer coisa. Desculpa o tempo que a gente passou do horário, mas valeu muito a pena. Nath, é sempre um prazerzão conversar com você. E, pessoal, muito obrigada. A gente vai mandar todas as informações em breve e coisas para vocês divulgarem, tá bom? Contem com a gente. Obrigada, Manu, mais uma vez, todo o pessoal da Qualitours. Obrigada para o pessoal que reservou esse tempinho, né, para ficar com a gente nessa manhã. E contem com a gente, sempre. Obrigada, viu? É isso aí, obrigada a você. Beijos para todos e até o próximo webinar. Beijo, pessoal, se cuidem!